Se tem uma coisa que não falta no meio dos anfitriões do aluguel de temporada, infelizmente é a tal da reclamação. Não faltam problemas. Que a atualização do Airbnb ferrou um anúncio, que a Booking só dá problema, que só dá para ganhar dinheiro na alta temporada, que tá cheio de diária ociosa e por aí vai. Agora, se tem um desses que não só me incomoda, mas também incomoda muito a maioria dos anfitriões, é que precisa cobrar barato, baixar a diária para conseguir reserva. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também acredita que precisa ficar baixando o preço até ser reservado? Olha, na aula de hoje eu vou te ensinar como aumentar o faturamento do seu imóvel de temporada ou hospedagem sem precisar cobrar merreca, cobrar barato na sua diária e também sem precisar investir um centavo na sua acomodação. Parece bom demais para ser verdade, né? Então, me acompanha durante a aula para você ver se eu estou mentindo. Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de Casa Sua Casa. Hoje eu estou trazendo um tema, posso dizer, delicado, porque eu acredito que vai mexer com muitas pessoas. Que pessoas? Anfitriões de imóvel de temporada, administradores de acomodações e gestores de hospedagem, seja pousada, seja albergue e até hotel, por que não? E hoje eu vou falar de diária, de preço cobrado na diária. Você já reparou que tem muitas acomodações, muitas hospedagens que cobram barato? Às vezes, o que é comum a gente ver? Tem acomodações com vários diferenciais e mesmo assim cobrando barato. Por quê? Será porque na região dessa hospedagem, dessa acomodação, tem muito concorrente? Será que é porque a pessoa não sabe trabalhar e por isso fica compensando isso no preço? Ou será que tem algum motivo especial? Hoje a gente vai entender isso de uma vez por todas. E já deixa eu começar da forma que eu gosto. Por que hospedagens cobram diárias baratas, cobram diárias baixas? Vamos entender isso principalmente, isso é mais comum, isso é mais forte, mais marcante, vamos dizer assim, no ramo do aluguel de temporada. Por quê? Porque o aluguel de temporada é uma atividade, vamos dizer assim, mais recente. Tomou volume, ganhou força com o Airbnb, que foi lançado em 2008. Então, o que acontece? Muitos anfitriões, a maioria, não sabe precificar o momento de alterar a diária, se está cobrando um valor justo ou não está, como explorar todo o potencial de faturamento de uma acomodação. Então, hoje a gente vai entender por que a maioria cobra barato, por que essas diárias estão ou são baixas e o que a gente pode fazer. Esse é o mais importante, esse é o principal. O que a gente pode e deve fazer para conseguir faturar mais, aumentar o faturamento, sem precisar ficar cobrando diária barata, tá certo? Hoje você vai entender isso. E aqui está o flipchart que eu uso para dar dinâmica na aula, para a gente construir e costurar o raciocínio juntos, tá? E eu não sei se você é nova ou novo por aqui, mas pelo sim, pelo não, prefiro pecar pelo excesso. Meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa. O que é o Me Casa Sua Casa? Tem duas vertentes, vamos dizer assim. Me Casa Sua Casa tem a vertente física, que a gente administra acomodações, né, nesse mercado de hospedagem, e também temos a vertente da metodologia. Eu fundei uma metodologia responsável pelo aumento do faturamento de hospedagens e acomodações por temporada também. Então, o Me Casa Sua Casa começou na parte física e dali a gente estruturou e construiu uma metodologia aplicável para qualquer hospedagem que permite aumentar o faturamento, sem precisar investir no imóvel em si, tá beleza? Então vamos lá. Antes da vinheta, eu trouxe aqui algumas das reclamações. Porque o que acontece, pessoal? O que não falta é realmente problema, né? Em nossas vidas, nos nossos trabalhos. E no aluguel de temporada, isso é muito comum. Os anfitriões têm muita dificuldade em alguns temas e não falta reclamação, não falta problema. Inclusive, se você não participa de um grupo de WhatsApp, aliás, se você participa de um grupo de WhatsApp, você sabe bem o que eu estou falando. É muito mais comum ver algum anfitrião, uma anfitriã reclamando, enfim, falando que não está passando um momento bom, que não tem reserva, que não isso, que não aquilo, que tem dificuldade, enfim, do que qualquer outra coisa. Inclusive, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que os grupos de WhatsApp pareciam o muro das lamentações. Eu achei aquilo engraçado porque realmente parece que esses grupos, as pessoas estão lá mais para reclamar, mais para colocar para fora do que realmente ser úteis, se ajudar. Mas enfim, isso é outro tema, não é o foco da aula. O foco da aula é o seguinte: eu vou te ajudar com essa dor que é muito iminente, muito marcante no nosso ramo, que é o seguinte: Henrique, sabe o que eu sinto? Eu estou cobrando muito barato
na diária da minha hospedagem? Ó, diária da minha hospedagem está barata. Me responde aqui nos comentários. Inclusive, o que vocês colocam no comentário muitas vezes vira tema de aulas igual essa aqui. Então, me conta nos comentários o seguinte: você tem a sensação, quando você vai precificar ou quando você recebe alguma reserva, que está cobrando menos do que você deveria cobrar? Ou menos de quanto a sua acomodação, a sua hospedagem realmente vale? Fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu estou fazendo alguma coisa, está muito barato. Mas aí você não sabe mais o que pode fazer, quais cartas tem para mudar esse jogo, e aí fica focando muito no valor da diária, baixando a diária. Quanto mais aumenta o seu desespero, quanto mais você não sabe o que fazer, eu já estou há uma semana com diárias ociosas, 2 semanas, 3, o mês inteiro sem reserva, aí você vai diminuindo o preço proporcionalmente ao seu desespero. É mais ou menos assim que acontece? Se for, você está no lugar certo, porque eu vou te ensinar a mudar esse jogo, tá? Então, ó, eu coloquei até entre aspas aqui, ó, porque isso daqui é uma reclamação, é uma dor muito latente, né, nos anfitriões. Eu estou aqui para te ajudar. Quando a gente fala que a diária está muito baixa, que a diária está muito barata, a gente tem que entender alguns pontos, tá? Porque o que acontece eu costumo falar que, principalmente o aluguel de temporada, é o tipo de atividade que escolhe a pessoa, e não o contrário. Porque, por exemplo, quando uma pessoa decide ser médico ou médica, né, advogado, contador, arquiteto, você toma essa decisão, você estuda, se prepara e depois se qualifica no mercado. O aluguel de temporada é o contrário. O aluguel de temporada é uma oportunidade, caiu no seu colo, de algum parente, de algum amigo, de algum vizinho, ou até mesmo seu imóvel, e aí você começa a correr atrás, você aprende na prática. Então, como essa dinâmica do aluguel de temporada, é comum ter muitas dúvidas, você aprender ali durante a sua trajetória, durante a sua caminhada. Concorda comigo? Então, beleza. E aí, por falta de informação, ignorância mesmo, você não sabe, você não conhece, você às vezes acredita que o preço é a solução para algum tipo de problema. Mas às vezes não é assim, porque o preço, depois até vou colocar o ditado aqui, ó. Eu já ia dar um spoiler. Eu não sei se eu vou dar agora, vou falar logo. O preço, na verdade, é um reflexo. Deixa eu botar logo porque está no embalo da explicação, né? O preço é um reflexo do trabalho. Então, se chega num ponto que você só olha para o preço, você só não consegue enxergar nada, só baixar preço, isso é um sinal claro que você não está resolvendo o problema na raiz. Você está, entre aspas, tentando uma solução paliativa. Não vai resolver. E aí o que acontece? Você fica cobrando barato, isso não resolve o problema, você continua tendo o mesmo problema, só que cobrando barato. Isso te traz outros problemas, tá certo? Você já vai entender quais são. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu acho importante você entender é que o preço é um reflexo do trabalho. E por que eu estou te falando isso? Olha só, eu administro desde 2016. E eu comecei uma acomodação que até hoje eu administro, que é até própria, muito simples, num bairro até remoto que eu costumo brincar que nem carioca conhece, apesar de ser no Rio, chama Camorim. E aí, óbvio, quando eu comecei tinha muita dificuldade, fui aprendendo na marra, mais errando do que acertando. E aí, eu tinha aquela sensação, claro, no início, cara, que diária barata, não é possível. Eu olhava umas acomodações que eu achava que eram concorrentes, mais ou menos no mesmo nível, elas estavam reservadas, mesmo cobrando diárias mais altas, eu falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. E aí, aquilo me incomodou. Até que hoje, anos depois, né, 5, 6 anos depois, eu estou conseguindo cobrar uma diária que eu jamais conseguiria imaginar. Por quê? E por que eu estou te contando isso? Porque o preço é um reflexo do trabalho. Então, se eu estou cobrando uma diária muito alta, vamos dizer assim, que eu jamais conseguiria imaginar, isso é um sinal que o trabalho está bem alinhado, está bem ajustado, está bem feito, realizado. E aí, o valor acompanha isso. Tá certo? Então, se a sua diária está baixa, se você está cobrando muito barato, isso é um sinal. Tem alguma coisa que a gente pode melhorar, tá? Ou seja, o preço é um reflexo do trabalho, tá bom? Então, beleza. Quando a gente fala de precificação, é importante a gente entender 3 pontos aqui, tá? E esses 3 pontos vão ser chaves para se livrar dessas correntes de só olhar para preço, para o valor da diária, quando você está passando por uma dificuldade. Na verdade, quando a gente fala de imóvel por temporada, de hospedagem, e a gente tem que estar muito forte nesse meio online, no meio digital, porque hoje é tudo reservado pela internet, a gente tem que olhar para esses 3 pontos e não só para o valor da diária, tá? Por quê? Porque provavelmente
o problema você vai conseguir encontrar em algum desses três. Em vez de você precisar ficar descontando, diminuindo, compensando só no preço. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro é o seguinte, e ó, eu vou entrar no detalhe ponto a ponto para te ajudar. Porque a ideia das aulas que eu gravo é serem práticas, ou seja, você aprende, você entende, você aplica. Tá? E eu vou sempre explicar o porquê. Porque você é a pessoa mais qualificada para tomar a decisão para a sua acomodação. Então, às vezes, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas quando você entende o porquê, quando você tem um senso crítico, você vai tomar a melhor decisão para a sua situação. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. É o que eu chamo de anúncio. Tá? Anúncio e configurações. Por quê? Porque quando a gente fala de hospedagem, de modo temporada, a gente tem que estar muito forte nas principais plataformas, como, por exemplo, Airbnb, Booking, aí se for albergue, Hostelworld, pode ser TripAdvisor, Expedia, Vrbo. Eu não recomendo que você esteja em todas, mas é bom você estar pelo menos em duas. Eu recomendo duas, pelo menos. No caso do Minha Casa Sua Casa, é o Airbnb e a Booking. E a gente está muito bem obrigado, tá? E aí, ter um anúncio bem elaborado, bem configurado, é chave. Aí daqui a pouco já vou entrar no detalhe, ponto a ponto aqui para você conseguir entender e enxergar. Mas, por exemplo, se alguns pontos do seu anúncio não estiverem bem configurados e você não sabe disso, o que você vai acabar fazendo por falta de conhecimento? Ficar conversando no preço. Mas não é o preço. Às vezes não, na maioria das vezes, são configurações que você precisa ajustar, que você precisa calibrar. Eu tenho uma frase que é muito interessante para o nosso negócio, porque ajuda a abrir um pouco a nossa cabeça, que é o seguinte. Anota aí, hein? Pequenas engrenagens movem grandes portas. Vou falar de novo. Pequenas engrenagens movem grandes portas. E por que você está falando isso, Henrique? Porque muitas vezes eu vejo que anfitriões, até alunos da mentoria Minha Casa Sua Casa, enviam o link do anúncio deles para mim, como se eles estivessem na expectativa de eu falar alguma coisa, alguma fórmula mágica, alguma receita de bolo para o anúncio dele começar a bombar antes por dia. E na verdade não é isso. O segredo está nas pequenas engrenagens, o segredo está nos detalhes, o segredo está nas configurações, que eu já vou passar com você. E não alguma coisa chave, sabe? Igual as pessoas no Instagram esperam uma hashtag, algum hack para fazer mudar o jogo. Não é isso. Pequenas engrenagens movem grandes portas. Você já vai entender comigo quais engrenagens eu estou falando quando a gente fala de anúncio, tá bom? O segundo ponto, quando a gente fala de diária, de valor da diária, devo, não devo baixar, estou cobrando alto, não estou, ou cobrando baixo, no caso, né? É o que eu vou chamar aqui, ó, de períodos ociosos, tá? E por quê? Porque quando você está com períodos ociosos e você já começa a entrar no modo desespero, para muitos anfitriões, a reação mais instintiva, acho que é a melhor palavra que eu posso colocar, é baixar a diária. Pô, eu já estou desesperado, eu estou sem reserva. Quando passa uma diária sem reserva, é perecível, a reserva não volta. Acabou, passou, não tem reserva, passou, perdeu. Então, entra em modo desespero e aí acaba sobrando para o preço. Então, eu vou colocar aqui para você entender o que está por trás dos períodos ociosos e se baixar a diária faz sentido ou não faz, quando faz sentido e quando não faz também. E por fim, aí sim, a gente tem que falar de precificação, tá? Afinal de contas, eu não estou falando, e é importante você entender isso, que baixar a diária está errado. Não está errado. Mas tem a forma de fazer, quando fazer, você tem formas, tem meios de entender se funcionou ou se o quanto e a forma que você baixou surtiu ou não surtiu efeito. Mas não é sem critério, não é quando você acha, quando você quer, de acordo com sua opinião, olhando o concorrente. Não é assim que a banda toca, tá? Então aqui em precificação é interessante, importante a gente entender como funciona, o que está por trás, tá? Para quê? Para quando a gente for realmente mexer na diária, né, mesmo que for baixar, a gente primeiro saber o que está fazendo e segundo, baixar o mínimo possível e não ficar baixando até conseguir reserva. Não é assim. Estou em modo de desespero, baixar até conseguir reserva. Assim não é legal, sabe por quê? Porque você já vai entender, a gente entra no que eu chamo de um ciclo vicioso. Um erro leva ao outro e você não corrige a causa raiz, o verdadeiro problema. Tá? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Então é o seguinte, eu prometi para você que eu vou entrar ponto a ponto, porque, mais uma vez, eu quero você aplicando isso. E não esquece de deixar seu comentário caso você tenha alguma dúvida,
Caso tenha algum aprendizado, algum insight que essa aula te deu que vai te ajudar, compartilha, troca comigo, porque é importante ouvir a sua opinião, é importante eu entender se esse conteúdo está fazendo sentido para você, e essa troca é muito rica, você me ajuda muito com isso. Fechou? Então vamos lá. Quando a gente fala de anúncio e configuração, eu poderia até ter colocado a frase que eu te falei, mais uma vez, pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, o grande segredo, eu não gosto de falar segredo para não dar uma impressão errada, mas o que está por trás é a gente ajustar cada configuraçãozinha, deixar um anúncio atualizado, um anúncio competitivo, um anúncio atrativo para os hóspedes, bem posicionado, porque não adianta você ter a melhor acomodação do mundo, do Brasil, do planeta, e está na 15ª página, hóspede nenhum te acha. Então a gente tem que aprender e configurar o anúncio para deixar ele atrativo, bem posicionado e competitivo, certo? Então vamos entender ponto a ponto aqui, isso é importante. Isso aqui muda o jogo, tá? O conjunto. É o seguinte, quando a gente fala de anúncios e configurações, a primeira coisa, o ponto de partida é o quê? Aonde você está anunciando? Plataformas. E é o seguinte, aqui eu recomendo pelo menos 2, tá? Nem mais nem menos. Por que nem menos? Porque, na minha opinião, é um erro você estar só em uma. Isso acontece muito no Airbnb com os anfitriões. Porque o Airbnb é fácil de mexer, porque o Airbnb traz resultado, porque o Airbnb é intuitivo, porque o Airbnb tem garantia, tem seguro, tem tudo mais, avaliação recíproca, e aí os anfitriões entram na zona de conforto. Agora, eu não gosto da filosofia de você apostar tudo em um lugar só, igual com investimento. Eu não coloco todas as minhas economias num só tipo de investimento. Então, aqui é parecido, tá? Eu não quero ficar dependendo de uma plataforma. Vai que essa plataforma muda o algoritmo, vai que acontece alguma coisa, vai que, sei lá, a empresa fecha, várias coisas podem acontecer. Inclusive, na pandemia, o CEO do Airbnb falou que estava prestes a fechar, palavras dele. Não estou querendo botar medo, assustar ninguém, mas pode acontecer, entendeu? Então, a primeira coisa é plataformas, aonde, como anunciar. E aqui eu não recomendo você anunciar em alguns lugares. Por exemplo, tem pessoas que anunciam no LX, mas na minha opinião o LX é só para quem está preocupado em ganhar muito dinheiro em pouco tempo, não é assim que funciona. O segredo está no médio e longo prazo, um dos segredos, né? Enfim, eu já gravei aula falando só sobre isso, tá? A ideia aqui é pincelar. Quais outras configurações a gente tem? Na verdade, isso aqui não é configuração, isso é a parte estratégica, aonde anunciar plataformas. O Unicaso Sua Casa tem muito resultado na Booking e no Airbnb, tá bom? O que mais a gente tem? Ó, isso aqui também é muito importante, fotos. Faz uma pesquisa depois no Airbnb, na Booking, e dá uma olhada na qualidade das fotos. A maioria dos anfitriões, até hoje, tiram fotos do celular. A gente está na internet, a gente está no online, no digital, a gente se vende através de foto. Tem que chamar um fotógrafo profissional, tem que fazer uma coisa de qualidade. Acabou o tempo que ia lá, tirava meia dúzia de fotos, tá bom, não é assim que a banda toca. Fotos é Olha só, comenta aqui, por favor. As suas fotos foram tiradas com um fotógrafo profissional ou por você ou alguma outra pessoa? Vamos fazer uma média aqui para entender, tá? Fazer uma pesquisa. Isso daqui é um ponto importante porque eu vejo que a maioria erra. E é o que eu falo, às vezes me manda um anúncio e fala: o que você faria, Henrique? Primeira coisa, foto. Ah, não, mas tá com preguiça. Preguiça não vai faturar alto. Eu ensino a faturar alto, tá? O que mais? Título. Ah, mas Henrique, o título faz tanta diferença? Ó, o título não é o que vai determinar, mas pequenas engrenagens movem grandes portas. O objetivo do título, olha só, isso é importante você entender. O objetivo do título é fazer o hóspede, a pessoa interessada, clicar no seu anúncio. Por quê? Para a pessoa reservar, ela tem que entrar no anúncio da sua acomodação para chegar próximo do botão de reservar. Então, o que acontece? O que acontece é que se você tem um título atrativo, por exemplo, a pessoa está indo para trabalhar e você coloca um título de uma velocidade da internet muito rápida, ou a pessoa está indo para visitar um ponto turístico e você bota que está a 100 metros desse ponto turístico, se você bota um título que serve para a pessoa, você já larga na frente, tá? Sei que não é só o título, mas também, tá? O que mais? Tem uma coisa aqui chamada o quê? Política. Ah, qual é a política de cancelamento da sua acomodação? Às vezes eu pergunto isso para os anfitriões, os anfitriões falam: ah, a rigorosa. Eu falo: por quê? Ah, porque se o hóspede cancelar, eu não vou ficar na mão, né? Aí eu pergunto: como que está o seu calendário? Estou sem reserva. Aí eu falo: minha filha, meu filho, o que você prefere? O que dói mais? Ficar com o calendário ocioso ou você flexibilizar a política? Ué, nenhum anfitrião quer a política flexível. Ninguém é bobo. Mas isso daqui ajuda o quê? A deixar a sua acomodação mais atrativa, o algoritmo te posicionar melhor.
deixa a sua acomodação mais competitiva. Então, a política pode mudar o jogo. Inclusive, no Airbnb tem uma que eu chamo de... Só no Airbnb... Ah, não, se bem que tem na Book, sim. Política dupla. Política dupla é o seguinte, você deixa o hóspede escolher se ele quer pagar o valor cheio e a política padrão, ou se ele quer o 10% mais barato. E aí ele vai reservar pela política não reembolsável. Se ele quiser cancelar, azar o dele, não vai ter dinheiro de volta. Ou seja, eu vou falar bonito agora, ó. O ônus do risco do cancelamento vai para o colo do hóspede. Por quê? No momento da reserva ele tem que tomar uma decisão. Então, eu recomendo fortemente que você coloque a dupla, tá? Como que tá? Você está conseguindo entender quantas coisas tem que fazem a diferença? O que mais a gente tem? Uma coisa que eu chamo de disponibilidade. Aqui, o certo seria do calendário. E ó, isso daqui está escrito explicitamente na central de ajuda, tá? Que o Airbnb e a Booking privilegiam, posicionam melhor no ranking quem tem mais disponibilidade de calendário. Por quê? Porque o algoritmo pensa o seguinte, qual anúncio é mais parceiro, qual anúncio está levando mais a sério, qual anúncio quer realmente fazer acontecer. É claro que os anúncios que têm um horizonte de disponibilidade maior, e não aqueles que só estão disponíveis daqui os próximos 2, 3 meses. Eu recomendo pelo menos 1 ano, 12 meses, pelo menos. Eu boto 24, 36, porque todas as acomodações comunicadas que elas administram é para alocação de temporada, beleza? Então, aqui, eu recomendo pelo menos 12 meses, tá certo? Se você está menos de 12 meses, eu só colocaria se tivesse motivo muito forte para isso, tá? O que mais a gente tem aqui? A gente tem regras. O que pode, o que não pode, qual horário de check-in, qual horário de check-out. Eu já vi o anfitrião colocando horário de check-in a partir das 16 horas, horário de check-out, até as 9 da manhã. Pô, que isso, meu amigo? 9 da manhã? Pô, 9 da manhã tem gente que gosta de estar dormindo. Então, toma cuidado com suas regras, tá? Tem outras regras aqui também, mas eu acho que essa é uma das principais, né? Como que é o check-in, se para entrar na acomodação tem chave ou pode ser fechadura eletrônica. Tem outras regras, se pode ou não pode festa, agora a festa está mais restrito por conta dos impactos da pandemia. Enfim, regras também fazem diferença. O que mais? Aqui, ó, é o que eu gosto de chamar de qualificação. Por que qualificação? No Airbnb a gente tem o Superhost, na Booking a gente tem o Genius, o parceiro preferencial. Então, quando a gente está anunciando, quando a gente tomou essa decisão estratégica aqui de onde anunciar, a gente tem que saber dançar conforme a música. E dançar conforme a música depende de plataforma para plataforma. No Airbnb, é legal a gente correr atrás do Superhost. Na Booking, é legal a gente correr atrás do Genius e correr atrás do parceiro preferencial. Não é isso que vai fazer você faturar alto, não é só isso, isso ajuda. Mas é legal a gente ter sim, porque as plataformas entendem que quem consegue alcançar as suas qualificações são anfitriões, são acomodações, parceiros, querem fazer acontecer, que estão no jogo para ganhar, vamos dizer assim, tá? Mas olha só, é importante você saber, ser Superhost não quer dizer que você está faturando o máximo potencial da sua acomodação. Você não consegue faturar mais. Ser Superhost é uma qualificação que o Airbnb dá se você consegue atingir certos objetivos. Mas isso não quer dizer que, por conta disso, você não tem mais o que você possa fazer. Não é, tá? E por fim, restrição. O que é restrição, Henrique? Restrição é o que você coloca, você define, você configura, que pode determinar se você pode ou não receber reservas naquelas condições. Por exemplo, qual é a quantidade mínima de diárias que você aceita? Olha, quem está começando, eu recomendo que aceite pelo menos 2, nem que você possa cobrar o mesmo preço de 3. Cobre o mesmo preço de 3, por exemplo, sua diária é R$300, vezes 3, 900. Cobra 450 para 2 diárias, mas apareça para 2 diárias porque mais pessoas encontrando sua acomodação, aumenta suas chances de ser reservado. Agora, tem outras restrições? Tem. Qual é o tempo de antecedência de uma reserva? Qual é a distância mínima entre 2 reservas? Para o mesmo dia, o hóspede pode fazer reserva até que horas? Olha quanta coisa não tem, por isso que eu botei 4, tá? E tem outras coisas aqui, pessoal, tipo tem avaliação, que eu lembrei aqui. Enfim, eu só estou te falando que olha quanta coisa tem. E aí eu vou supor o seguinte para você, se suas fotos são antigas, título, você botou apartamento aconchegante, boa localização, política rigorosa, só está disponível para os próximos 2 meses, não é Superhost, está cheio de restrição, você vai ter que cobrar muito barato para conseguir uma reserva. Mas você está entendendo que o seu problema provavelmente não está no preço,
mas você compensa no preço, porque provavelmente as fotos estão antigas, o título não está bom, política rigorosa, disponível. Por quê? A maioria dos anfitriões, a maioria das pessoas que estão nesse mercado não sabe da importância disso. Tá? Então eu estou te falando isso por quê? Porque a maioria das pessoas compensa no preço, compensa na diária um erro que está, um problema que está em outro local. E aí acha que sempre é o preço, é o preço, é o preço. E não é. Tá vendo aqui? Comenta aqui. Tá fazendo sentido? Você já tinha pensado nisso antes? Como que estão as suas configurações de anúncio? Aonde você anuncia? Comenta aqui embaixo. Eu gostaria de te conhecer melhor para poder produzir conteúdos mais relevantes para você, tá bom? Agora é o seguinte. Já falamos bastante de anúncio, já falamos bastante de configuração. Se você tiver dúvida, você me bota nos comentários que eu vou te ajudar. Agora, vamos para o segundo ponto. Você lembra qual que era o segundo ponto? Períodos ociosos. E aí é o seguinte, aqui que está o tchan. Os períodos ociosos é importante, sabe por quê? Porque costuma ser o grande gatilho para as pessoas baixarem o preço. Ah, Henrique, eu tô desesperado, tô sem reserva, há uma semana, 2, 3, já não sei o que fazer, tô baixando o preço, tô desesperada, me ajuda. Aqui costuma ser um gatilho, tá? Então, eu vou trazer um outro ângulo, um outro ponto de vista para você entender o que está por trás, tá? Para quê? Para quando você tiver com um período ocioso, de áreas ociosas, agora você ter mais senso crítico, você conseguir enxergar coisas que talvez você não enxergava antes, tá bom? E a primeira coisa é o seguinte, qual que é um erro clássico quando você está com períodos ociosos e começa a bater o desespero? Você começa a aplicar o que sem critério? Desconto. Vou começar a cobrar mais barato. Não é porque a diária deve estar alta. Se o cliente me pedir no Airbnb, eu vou dar. Você já não sabe o que fazer. Aí você começa a agir por instinto. Eu acho que é isso. Eu olhei um concorrente. Não, é porque choveu. A minha região está fraca. Você começa o quê? A sua cabeça começa a criar teorias malucas, às vezes até relativamente embasadas, e você começa a acreditar em coisas que não necessariamente são verdade. São crenças da sua cabeça que te fazem levar a tomar uma atitude, uma ação. E normalmente é assim. Esse é um claro sintoma que você está agindo, vamos dizer, por impulso, tá? O que mais? O que também acontece com muita frequência? Você baixa a diária sempre quando está sem reserva. Então é o seguinte, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é baixar a diária, outra coisa é dar desconto, tá? Dar desconto é quando você vai lá no período específico, na diária específica, e dá um desconto, cobra um valor menor. Baixar a diária é quando você entra na precificação e diminui o valor cobrado na diária para aquele período, tá? Pode parecer igual, mas tem uma diferença. Por quê? Você atira para tudo que é lado. Você já não sabe o que fazer. Aí você sai compensando aonde você acha que é. E aí você está começando a entender o quê? O que o Henrique falou faz sentido. Porque, na verdade, o que estava acontecendo, você deixou alguns buracos, alguns pontos de melhoria, por exemplo, em anúncio. Quer ver? Você já anuncia na Booking? Já pode ser um bom ponto de melhoria. Você sabia que existem... Vou te dar um exemplo aqui só para abrir a tua cabeça. Você sabia que existe um tipo de hóspede, que esse hóspede é um dos que viaja com mais frequência, que pagam as diárias mais altas e costumam dar menos trabalho? E esse tipo de hóspede está muito forte na Booking. Tá vendo só? Você sabe que hóspede é esse? Sabe ou não sabe? Não vou falar não para deixar um gostinho. Mas eu não estou falando isso, eu não estou mentindo, não estou inventando nada não. Só estou te falando que, por exemplo, quando você deixa de anunciar na Booking, por exemplo, você está abrindo mão de muita visibilidade. Você está abrindo mão de muitas pessoas saberem que você existe, tá? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Imagina você tem uma loja de roupa e você está numa cidade média, nem grande nem pequena. E nessa cidade média existem dois grandes shopping centers, no shopping A e no shopping B. O que você prefere? Estar só no shopping A, ou estar só no shopping B, ou estar nos dois? Aí você vai me falar, peraí, Henrique, mas aí não é justo, né? Porque, loja tem custo fixo, tem aluguel, tem funcionário. Se eu viro para você e falo, você só paga se você ganhar. Você só paga se você vender. Se você não vender, você não paga um centavo. Você prefere estar nos dois shoppings ou só em um? Você vai querer os dois, né? É exatamente isso que acontece com as plataformas. O modelo do Airbnb e o modelo da Booking é o que eu chamo de modelo ganha-ganha. Você só vai pagar, a Booking, o Airbnb só recebe se eles converterem em reserva para você. Então é um modelo que ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. Olha que interessante. Mas por que a maioria não anuncia na Booking? Por exemplo, porque o Airbnb é zona de conforto, está dando resultado, não quer ter trabalho. Aí o que vai acontecer? Não vai faturar alto, vai ficar compensando na diária, vai ficar cobrando barato. Faz sentido? Então vamos lá.
O que mais é importante a gente entender aqui? Olha só. Aí aqui a gente vai entrar no que eu gosto de chamar de ciclo vicioso. Por quê? Um erro leva ao outro. E aí, cada vez que você comete, isso acontece, isso reforça, fica mais forte, o erro vai aumentando. Nunca é resolvido na raiz e vai deixando ele mais grave. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Quando você está na tática desespero, aplicando desconto sem critério, baixando o valor da diária sempre quando está sem reserva, você começa a associar de uma forma implícita o preço ao que eu vou chamar aqui de problema. Então você vai sempre pensar, o problema é o preço, tá? O problema é o preço, tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. Aí o que acontece? Olha a sequência de acontecimentos. Quando você começa a agir por esse lado, por esse viés, você cobra barato. Por quê? Você vai baixando a diária até ser reservado. Então você vai cobrando barato. Isso dá uma agonia. Inclusive, não é incomum, ou seja, é comum ter relatos de anfitriões falando: chegou num ponto, Henrique, que eu já não sabia o que era pior. Ficar com um período ocioso, sem reserva, ou conseguir uma reserva cobrando aquela merreca, aquela mixaria, aquela vergonha de diária. Então, quando você chega nesse ponto, isso já é um claro sinal, é um claro sintoma que tem alguma coisa que você pode melhorar. E o que acontece quando você cobra barato? Você fatura pouco, você fatura baixo, abaixo barra pouco. E olha só, faturar baixo pouco é o seguinte, chegar no final do mês tem que fazer conta. Será que eu estou pelo menos pagando as despesas fixas, as contas? Será que está dando pelo menos para ficar no 0 a 0? Quando você começa a entrar nisso, olha que loucura. Será que pelo menos eu 0 a 0? Ou seja, você está trabalhando de graça. 0 a 0. Você fica dependendo, fica sonhando com o verão, com o feriado, com o ano novo, com o carnaval, com qualquer que seja a data com muita demanda, para conseguir colocar algum no bolso. É igual aquele funcionário que trabalha o ano inteiro para tirar as férias, ou a semana inteira para o final de semana poder aproveitar. Eu não gosto de viver assim, não é uma filosofia que me agrada, tá? Mas respeito se você tem uma opinião diferente. E aí o que acontece? Você começa a cobrar barato, você começa a fazer conta, porque está cobrando barato e está ganhando pouco. Você não sabe se está fechando. Você fica desmotivada ou desmotivado. E aqui não é só isso, são duas coisas. Isso daqui também, ó. Eu vou pedir desculpa porque eu sei que tá pequeno, tá? Você fica tanto desmotivado quanto sobrecarregado. Por quê? Desmotivado porque já não sabe se está pagando as contas. Está no 0 a 0. Ninguém quer viver para pagar conta, trabalhar para pagar conta. E a outra coisa é sobrecarregado por quê? Porque o aluguel de temporada, normalmente, você tem outra ocupação. Normalmente, tá? O aluguel de temporada caiu no seu colo, de repente, você fazia outra coisa, tá vendo o que vai dar, etc, etc, etc. Só que você começa a ficar sobrecarregado por quê? Você tem jornada dupla, você faz a faxina às vezes, é muita coisa para você, não está dando resultado, isso te esgota mentalmente, aí dá problema com o hóspede, aí tem mês que tem que fazer investimento, tem que gastar dinheiro, uma melhoria na casa. Enfim, uma série de coisas que vai te sugando, não só fisicamente, mas também mentalmente. Isso te demanda, te exige, te suga, te puxa. Então, você fica desmotivado e sobrecarregado. Porque quando você assume um negócio, você tem que ficar responsável pela manutenção, pela limpeza, pela roupa de cama, pelo anúncio, pelas fotos, pelo preço, pela liberação, pelo check-in, pelo check-out, pelos hóspedes, pelo relacionamento, por tudo. Então é muita coisa mesmo. Todo o início de negócio é assim, aqui não é diferente. E quando você não vê que a coisa está andando, quando você não sente, não está fazendo sentido, isso começa a jogar contra você. Está conseguindo entender porque eu estou chamando de ciclo vicioso, como uma coisa um problema leva a outro? E por fim, esse é um efeito colateral que muitas pessoas ignoram, mas no final das contas, se você fez ou faz isso, você vai entender o que eu estou falando, é o seguinte: você começa a atrair, isso daqui é um veneno, um outro público. E às vezes não é um público, não é o hóspede que valoriza ou que gosta da sua acomodação. Por quê? Vamos supor que a sua acomodação tem um diferencial. Só que você começa a compensar no preço por falta de conhecimento. Compensa no preço, dando porrada no preço, cobrando barato, vai começar a atrair um hóspede, um tipo de público que valoriza preço baixo, não necessariamente valoriza o seu diferencial, e isso pode não ser uma boa notícia para você. Você pode sofrer as consequências na avaliação, na experiência do cliente, tá?
os hóspedes podem não valorizar o que você oferece dentro da sua acomodação, não ter o mesmo cuidado, a mesma atenção que você gostaria na sua acomodação. Então, olha como um problema leva ao outro, tá? E mais uma vez, o que me dá aperto no coração é porque, por conta disso, de cobrar diária barata, eu vejo que muitas acomodações com muito potencial, que poderiam faturar alto, bem, não chegam nem próximo disso. Por quê? Porque os anfitriões, os administradores não têm acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo. E aí tem que ficar cobrando barato, tem que ficar compensando o erro no preço. E aí acham que o problema é preço, mas não é. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui embaixo, comenta se você ainda baixa o preço para conseguir reserva. Bom, vamos lá. E aí, por último, a gente, claro, eu não vou ser hipócrita, tem que falar de precificação. E aqui eu vou abrir mais uma vez sua cabeça. Sabe por quê? Porque esse mercado ainda é muito amador. E eu tenho o papel de profissionalizar, de ensinar, de passar conteúdo para frente. Eu tenho uma outra frase, eu gosto muito de frases ditadas, né? E a frase que eu vou te falar aqui agora é conhecimento bom é conhecimento compartilhado, tá? Então eu quero assumir esse papel, né, ser protagonista nesse ponto de profissionalizar, de ajudar as pessoas, tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de precificação, eu vejo que um dos problemas é uma das falhas mais graves, né, por falta de conhecimento mesmo, da maioria do mercado, de hospedagem, principalmente no lugar de temporada. O que acontece? Quando a gente fala de precificação, as pessoas que ainda não sabem precificar, elas normalmente precificam com base em suas opiniões. E o que você faz quando você está em modo desespero? Quem você dá uma espiadinha? Seus concorrentes. Só que é o seguinte, não é o concorrente que dita preço. Não é porque seu concorrente está cobrando barato, alto, você também tem que seguir isso. E essa ficha demora para cair para os administradores e anfitriões. Então você me fala, mas Henrique, então com que eu tenho que precificar? Duas coisas. Primeiro, com base nos seus dados. E aqui, esses dados, vou chamar de histórico, porque você já tem uma base e também na demanda, tá? E demanda na procura, você tem muitos hóspedes procurando, e isso daqui é difícil entender. É um termo um pouquinho mais técnico, eu vou até falar aqui nessa métrica, que a gente consegue saber se está com muita ou com pouca demanda, pouca procura, tá beleza? Então é o seguinte, a precificação, normalmente, de quem é amador ou de quem tá com problema, é porque é baseada em opinião e concorrente. O concorrente não define preço, quem define é demanda. Tem muita ou pouca pessoa procurando. Os seus dados históricos ajudam para tomar decisão no futuro. Se você já recebeu hóspedes no ano novo, esse é um bom gatilho para você receber no próximo, tá? Mais ou menos o preço que você pode. É um ponto de partida interessante, tá bom? E é o seguinte, como eu te falei que eu gosto muito de frases, de ditado, essa daqui é legal demais, olha só. Falando em precificação. Isso, se virar essa chave para você, já valeu a pena a aula. Olha só, anota isso. Precificar não é definir um valor. Vamos ver se você consegue entender essa parte. Não é quando você precifica pelo Airbnb, ele coloca um quadrado para você botar o preço da diária. Aquilo não é precificar. Aquilo é você definir o valor da diária. Precificar não é isso. Precificar é uma estratégia. E como toda estratégia, costuma ter vieses, pilares. E nesse caso, são 4. E eu não vou entrar no detalhe de cada uma porque a aula vai ficar muito extensa. Mas quais são? Preço base da tarifa. Qual é o outro? Preço personalizado por dia da semana. Terceiro, temporadas e eventos. E quarto, plano de tarifa. Por que esses 4 pilares? Porque quando você configura esses 4 pilares, a gente está apto a aproveitar da melhor forma a demanda. Se tem mais procuras durante o final de semana, a gente tem que cobrar, e pode cobrar uma diária mais cara no final de semana. Por exemplo, se em janeiro tem mais demanda que em agosto, a gente tem que considerar isso. Tá? Se reservas mais longas são mais vantajosas, a gente também vai considerar isso na precificação. Tá conseguindo entender quanta coisa está por trás? Se você consegue comportar mais hóspedes, você pode e deve cobrar mais por isso. Enfim, os 4 pilares que eu falei para você ajudam a explorar o maior potencial possível dessa demanda, que no caso do mercado de hospedagem, do aluguel de temporada, de pousada, oscila muito. E quando a gente precifica com base nesses 4 pilares, a gente está apto a tirar o máximo proveito dessa oscilação, tá? Inclusive, principalmente, quando tem pouca procura, pouca demanda, tá bom? Chegando nos finalmente,
existe uma métrica que é importantíssima, tá? Eu não vou entrar no detalhe, porque eu tenho quase certeza que eu já gravei um vídeo falando só sobre isso. Essa métrica muda o jogo. Por quê? Porque essa métrica informa pra gente quando tem mais pessoas procurando por uma hospedagem. E, de acordo com a lei da oferta e da procura, o que é? Se tem mais gente procurando, se tem mais demanda, maior é o preço. Se tem menos gente, menor o preço. E existe uma métrica que diz qual que é a distância que as pessoas procuram uma estadia. Então, por exemplo, se eu sei, olha que interessante, se eu sei que para o ano novo o pico de pessoas procurando faltando um mês, 30 dias, 40 dias, faltando um mês, 30 dias, 40 dias, por exemplo, eu vou cobrar a maior diária possível. E se por acaso passou esse pico de pessoas procurando e eu não consegui uma reserva, é um sinal que estou cobrando caro demais. Olha que interessante. E essa métrica existe, chama janela de reserva. Ou seja, a gente consegue identificar qual é o pico de procura, o pico de demanda por uma hospedagem, ou por uma região, uma acomodação em uma região. E você pode e deve cobrar o maior valor da diária possível nesse pico. Se por acaso passou esse pico e você não teve reserva, provavelmente você tem que ajustar a sua precificação, deve estar cobrando maior do que o mercado pagaria. Se por acaso você teve reserva com muita antecedência, e esse daqui é um erro clássico, erro não, né? Mas anfitriões acham que estão abalando quando recebem uma reserva com muita antecedência. Na verdade, poderiam faturar mais. Eu costumo dizer que é o seguinte, anfitriões pacientes faturam mais. Por quê? Reservas com muita antecedência, provavelmente você não cobrou a diária que você poderia. Você paga o preço da sua impaciência. Mas é muito assunto para um vídeo só, é só importante que você saiba disso. Por fim, quando você está com essas engrenagens bem ajustadas, bem configuradas, você descobre o que é precificar, além da estratégia. Mas tem coisa além, que é o quê? É você saber quando e como. Concorda comigo? Alterar. Porque se você está sem reserva, você tem critérios claros para saber que, agora está na hora de eu alterar alguma coisa. De eu olhar para os 4 pilares e ver o que eu preciso fazer, o que eu devo alterar para conseguir deixar mais competitivo, mais atrativo, sem ficar compensando muito o preço, cobrando merreca. Não é cobrar muito barato, é olhar para os 4 pilares, entender qual faz sentido alterar e qual não faz. Mas não é ficar baixando muito o preço. As coisas são diferentes. Por isso que eu trouxe para você essa frase. Não é definir um valor, é sobre uma estratégia que está baseada em pilares. Que você tem métricas, você tem dados para saber se está na hora de alterar. Alterar o quê? Algum dos pilares. Olha como as coisas se encaixam, se comunicam. Isso daqui é a síntese da síntese e precificação. O que é precificar? Tá certo? Então, sei que é muito conteúdo para uma aula. Se você chegou até aqui, parabéns. Você certamente é comprometido. Essa aula aqui é para chegar no final, é só para aqueles ou aquelas que querem fazer diferença e faturar alto, tá? Não deixe de colocar seus comentários. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar outro anfitrião, algum amigo, pousadeiro, qualquer pessoa que trabalha e tem interesse em entrar no mercado de hospedagem, assim você me ajuda enviando. Eu gero esse conteúdo de graça para você me ajuda enviando, fazendo chegar a mais pessoas. Tá combinado? Te espero na próxima aula, espero que tenha aproveitado e até a próxima.